Em uma derrota daquelas que é inadmissível, né, para o objetivo do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro, eu basicamente joguei a toalha nessa Série A do Brasileirão. De fato, não acredito nesse atual cenário que o Goiás vai conseguir escapar do rebaixamento. Infelizmente, eu como torcedor, não tenho como eu vim aqui e mentir para vocês, né? Mas nem por isso eu, por exemplo, vou deixar de acompanhar, não ir no estádio quando eu voltar para Goiânia. Agora o cenário novo, estou passando um período aqui no Chile também, vou deixar meu Instagram para você observar um pouquinho mais. Quando voltar para Goiânia, estarei na Serrinha, independente se o Goiás estiver ganhando, perdendo, vou chegar no finalzinho de agosto e estarei lá. Mas infelizmente é algo que a gente vê de costume no Goiás, um planejamento que assim, não tem lógica você jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro com Gabriel Novaes, Vinícius, Alisson, Diego Gonçalves e Apodi, Felipe Costa para ser o seu ataque em uma primeira divisão e esperar que esses jogadores vão resolver algum tipo de partida. Pode acontecer ocasionalmente. Se fosse uma Série A normal de Série A do Campeonato Brasileiro, ou pelo menos o normal que a gente acostumou nos últimos 5 anos, né? Com várias equipes com menor orçamento dentro da primeira divisão, aquele lanterna que chegava lá nas últimas rodadas já rebaixado, 3, 4 equipes já muito bem encaminhadas. Esse ano será um cenário muito diferente. A não ser que o Goiás faça 5 ou 6 grandes contratações na metade do ano, jogadores para chegarem e serem titulares de salário de 200, 300 mil reais mensais. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Então, infelizmente, o rebaixamento ficou muito próximo depois dessa derrota. Eu basicamente já aceitei. Não vou torcer, jamais irei torcer contra o Goiás, mas como esse daqui é um canal de torcedor e minha opinião vale mais do que qualquer coisa, né? Até porque vocês estão aqui para ver o que eu vou falar. Minha análise também pode deixar a sua aqui embaixo. Não irei mentir no vídeo de hoje, mas nem por isso irei abandonar tudo, sair xingando todo mundo, até porque eu não tenho esse perfil. Sei a encrenca que você pode arrumar vindo aqui xingando Marley, Edminho, Paulo Rogério Pinheiro, não quero nem saber disso, de complicação para minha vida. Cada um sabe o que está fazendo e eu tenho essa responsabilidade, pelo menos no que falar. Mas que é algo muito decepcionante, o Goiás que vem se apequenando ano após ano, né? E hoje você vê um Cuiabá que beleza, tem um investidor ali por trás, mas não é nada extraordinário. O ataque dos caras, eles têm o Daverson e o Pita, né? O paraguaio no banco de reservas. Enquanto isso, o Goiás, quando perde o Matheus Peixoto, meu Deus do céu, tem que contentar com o Gabriel Novaes, com o Felipe Costa, nem os garotos da base, algo que o Goiás fez por tantos anos, né? Hoje a gente já não vê mais dentro desse elenco. Enfim, tenebroso, infelizmente uma derrota que, na minha opinião, já decreta o rebaixamento do Goiás para a Série B do ano que vem. Não assim, não que o Goiás já caiu, acabou, não. Mas eu, na minha avaliação, essa derrota para mim hoje serviu de, como eu posso dizer, acalmar o coração, você deixar de iludir, né, por algumas coisas, principalmente no futebol. Essa derrota para mim foi o ponto máximo dentro do Campeonato Brasileiro. É óbvio que pode existir uma recuperação, mas como eu falei, dentro de um enredo normal, o Goiás vai ter que tentar tudo de novo, aquilo que fez no ano passado, todas as apostas vingarem, tudo dar certo, o Emerson Ávila ter grandes sacadas daqui até a reta final do Campeonato Brasileiro, para se, no máximo, o Goiás chegar nos 45 pontos. E adivinha, no ano que vem, qual será o discurso? Daqui 3 anos, 4, 5, se estiver no mesmo comando da família Pinheiro, adivinha o que vai ser o discurso do Goiás. Enfim, não estou aqui para criticar demais, não, acho que eu já até falei demais no vídeo de hoje. Quero fazer uma análise tanto do que foi essa partida, o que eu penso para a sequência do campeonato, como falei para vocês. Eu não acredito mais, infelizmente, numa recuperação do Goiás. Torço muito para que eu esteja errado, nossa senhora, demais da conta que no final do ano o Goiás consiga, sei lá, 53 pontos, 55 e esteja na Libertadores. Sou torcedor do Goiás demais da conta, mas não irei mentir a respeito da minha opinião. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Independente se o Goiás estiver na Série A, na Série B, na Série C, acho que isso não vai acontecer tão cedo, mas enfim, vai saber, né? Teremos 2 vídeos novos diários, né, aqui no YouTube do Goiás, isso. Então se inscreva, já chegamos a essa marca de 7.700 inscritos aqui no canal. Gosto muito isso do que acabou virando meu trabalho, então é algo muito mais divertido, apesar que nos momentos de derrota, né, como no caso de hoje, fica até mais difícil para você trabalhar, mas no geral, o Goiás é um assunto que me deixa muito satisfeito, então conto com a sua colaboração e dos outros, né, esmeraldinos também, para alcançarmos essa marca de 8.000 inscritos aqui no canal, combinado? Quem ajuda bastante o nosso projeto é a Sorte GoBet, casa de apostas esportivas para você palpitar nos jogos desta segunda-feira. Na Série A do Campeonato Brasileiro, tem na Série B, tem na Série C também. Por exemplo, na Série A teremos Vasco da Gama e Flamengo, um resultado também importante para o Vasco não desgarrar, né, do Goiás ali nessa briga contra o Z4, esse jogo no Rio de Janeiro às 8 horas. Na Série C um jogaço também, você pode palpitar lá na Sorte GoBet, São Bernardo e Figueirense, né, um jogão aí também às 8 horas da noite. Teremos na Alemanha aquela repescagem contra o rebaixamento entre Hamburgo e Stuttgart e muito mais. O jogo do Goiás também na quinta-feira contra o Ginásio pela Copa Sul-Americana, você encontra na Sorte GoBet, nossa parceira de longa data aqui do YouTube do Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, você encontra também no primeiro comentário fixado. Já vai lá, chama no WhatsApp e fala que veio aqui, né, pelo Goiás News
para registrar o seu bilhete. Então já falei aqui um pouco a respeito desse assunto. Como eu falei para vocês, não estou torcendo contra o Goiás, jamais faria isso. Espero estar muito errado, tomara que o Goiás ganhe os próximos 3 jogos no Brasileirão e não caia, obviamente. Não quero jamais que isso aconteça, algo ruim contra o Goiás, porque eu vejo muita gente que comenta algo ruim e torce para aquilo dar certo para a pessoa não estar errada. Mas as impressões em determinado momento, elas ficam claras e é quase impossível a gente como torcedor não enxergar isso. Ano passado, por exemplo, teve o jogo contra o Avaí. Foi na 3ª rodada do Brasileirão. O Goiás de novo começando o Campeonato Brasileiro todo bagunçado, sem um técnico. O Jair Ventura havia acabado de chegar também. Um elenco desastroso naquele começo de temporada. Naquele jogo, inclusive, eu falei isso. Eu não acreditava mais em uma recuperação do Goiás. Mas como a gente estava falando de futebol, tudo pode acontecer. Como falei, precisa sim de contratação. O Goiás ele precisa jogar no 100% do seu elenco todos os jogos para ele conseguir competir. Na minha avaliação, hoje não foi mais do que uma representação do que o Goiás tem de fato de elenco, dos jogadores jogando o que eles sabem. O Goiás ele é exatamente isso que apresentou hoje em um nível de Série A do Campeonato Brasileiro. Óbvio, se você jogar contra uma equipe de uma Série B, de uma Série C, até na Sul-Americana, que tem um nível técnico fraquíssimo, o Goiás irá se sobrepor pelo menos um pouquinho em relação ao adversário. Mas em Série A, eu não esperava algo muito superior a isso. A questão é que o Emerson Ávila, apesar de tudo, pode não ter isso, aquilo, mas do que ele tem do elenco, ele até consegue extrair alguma coisa. E os jogadores, quando eles estão nos dias mágicos, né? Ali tanto, principalmente o meio de campo, que caiu demais de rendimento, o Zé Ricardo, o Dieguinho, o Morelli também que vem fazendo muita falta, o Palácio também que hoje fez uma grande partida, mas se esses caras não estiverem no 12, ligadaço, o Sander também fazendo uma grande partida, o Halter com o Bruno Melo na zaga, hoje o Lucas Halter fez muita falta, o Sidmar infelizmente não vem dando conta do recado nessa Série A do Campeonato Brasileiro, é um cara super do bem, né? É até ruim, né, você falar isso no jogador, mas no papel, dentro de campo, o Sidmar não vem conseguindo desempenhar boas partidas e o Goiás no dia que tiver uma noite como hoje, né, que não dá pra dizer que não é que deu tudo errado, mas que o time não conseguia sair do lugar. E eu acho que é o fato de você não contar com jogadores desequilibrantes, uma Série A de Campeonato Brasileiro, normal pelo orçamento do Goiás, mas principalmente contratações que não fazem sentido algum, como o Diego Gonçalves, o Gabriel Novaes, são jogadores que beleza, até quando eles foram contratados eu achei que seria sim boas alternativas para o banco de reservas. Mas você não pode esquecer de uma coisa, os jogadores que estão no banco, uma hora eles vão precisar jogar. E quando eles atuam, sempre que o Goiás vai mexendo no seu elenco, o time não tem força e vai piorando ainda mais, né? Hoje ficou claro isso, principalmente após as mexidas no segundo tempo. Entrou o Felipe Costa, entrou a Apodi, entrou o Guilherme Marques, entrou vários jogadores ali, principalmente nessa parte ofensiva, e o Goiás não conseguia fazer absolutamente nada. Em relação à escalação inicial, acho que deu para fazer o que tinha, né? O Matheus Peixoto, infelizmente, nessa situação dele, a tendência é que ele fique sim 100% à disposição a partir do próximo jogo, seguindo dentro desse elenco do Goiás. O Zé Ricardo voltou no meio de campo e o Goiás começou o jogo já mal. Teve até uma falta ali do Palácios no meio de campo, ele bate também a falta na entrada da grande área, melhor dizendo, né, após uma boa escorada. Uma grande defesa do goleiro Walter, mas dos 7 minutos até os 15 só deu o Cuiabá no jogo. Já uma primeira impressão ruim, né? O Cuiabá que começou ali com 2 pontas bem abertos e criando bastante dificuldade pelo lado do Goiás, que não conseguia sair jogando. Tadeu teve que salvar o Goiás em pelo menos 2 oportunidades, principalmente ali encabeçadas do Daverson, né? Em cima principalmente também do Sidmar. Como eu falei, não conseguiu jogar bem hoje, perdeu bastante essas bolas aéreas e no gol também do Cuiabá no segundo tempo, né? Apesar do erro grotesco de marcação também no meio de campo, que foi deixando o zagueiro adversário conduzir a bola, mas quem leva ali a bola também na sua região foi o mesmo Sidmar, né? Então o Goiás ele deu sorte de não ter levado até 2 gols nesses minutos iniciais da partida, onde ficaria ainda mais delicado a situação. Tirando esse chute do Palácios, né, na falta aos 5 minutos, o Cuiabá levou perigo aos 10 minutos, essa cabeçada do Daverson, uma grande defesa do goleiro Tadeu. Teve também uma outra cabeçada espetacular, uma defesaça também do Tadeu, né, no começo da partida. O Goiás não se encontrava em campo, errava muita saída de bola, principalmente com o William Oliveira e também o Zé Ricardo, né? Teve um lance ali com o Zé Ricardo e o Maguinho, mais ou menos com os 8 minutos, né? Os dois errando saída de bola de frente à grande área, né? Parece que eles entraram meio dispersos da partida, não sei se comemorando um título de Copa Verde, que na minha avaliação, em meio a tantos jogos decisivos, né, não faz nem sentido você ficar, digamos, entusiasmado com a conquista, perder muito tempo na preparação, não acredito nisso, mas hoje o jogo foi muito ruim. As válvulas de escape lá na frente,
O Gabriel Novaes, beleza, a bola não chega, mas ele participou muito pouco. Quando teve a bola também sempre errou passe, enfim, parecia até estar fora de forma física, né, para falar bem a verdade. Na outra ponta, o Vinícius também sempre errando bastante jogadas, não conseguia dar sequência. O Sander ficava muito preso na marcação ali, se eu não estiver enganado, o Jonathan Cafu, né? Fazia ali a ponta direita do Cuiabá. E o Goiás ficava encaixotado no meio de campo. Não tinha saída, buscava muitas inversões. O Dieguinho também caiu de rendimento demais. Não vem conseguindo ser aquele mesmo jogador de saída de bola, de ir para cima da marcação. Hoje, o elenco do Goiás inteiro, né? Não dá para dizer que tirando o Palácios e obviamente o Tadeu, né? Que fizeram aí 2 excelentes partidas. Acho que o Bruno Melo também fez um bom jogo, mas, cara, no geral mesmo, no restante, muito mal. Não conseguiam tirar aquela marcação do adversário, sabe? E até que foi um primeiro tempo lá e cá, mas parecia que a gente como torcedor tende a ser mais pessimista ou otimista em determinado momento, né? Parecia que o Goiás estava bem mais perto de levar o gol do que propriamente fazer. Ficou o jogo lá e cá, mas na hora que o Goiás tinha a bola, você vê que tinha uma dificuldade muito grande de criar, enfim, de articular as suas jogadas. Teve ali um bom chute do Palácio também aos 18 minutos, após uma cobrança de escanteio, um chute do próprio Sander também numa cobrança de falta, né? O Maguinho quase chega aos 18 minutos no cruzamento, nesse próprio escanteio. O Palácios emenda uma bola de primeira na entrada da grande área, quase marca um golaço. O Gabriel Novaes ele recebe uma bola aos 19 minutos ali, onde a defesa do Cuiabá erra, né, na saída. Ele fica cara a cara, frente a frente com a marcação, mas não consegue dar sequência, meio que sem confiança também, né? Muito por conta daquele gol que ele perdeu cara a cara, lá por exemplo no jogo contra o Bahia. Aos 25 minutos também teve outra a defesa do Tadeu, ainda mais bonita, na cabeçada do Daverson de novo, o Sidmar dando bastante espaço. E o Goiás ficava ali, tinha uma outra chance. O Maguinho deu um chute ali que passou perto aos 26 minutos, após o lançamento. Ficou aquele jogo lá e cá. Legal para assistir se você não for nenhum dos torcedores, mas um desempenho muito aquém da gente como torcedor, tanto no lado defensivo do Goiás, que não conseguia parar o ataque do Cuiabá, na zaga, as próprias laterais, né? Com o Maguinho pela direita e principalmente ali o ataque com o meio de campo, que não conseguia criar, exceto ali jogadas perigosas, se não fosse, por exemplo, com o Palácios. Teve um outro chute do Denilson também, o Tadeu espalmou aos 40 minutos, um chute de fora da área do Zé Ricardo aos 41, também um outro chute de fora do Palácios, né, aos 44 já nos minutos finais, uma cabeçada do Vinícius também em definição da zaga, ali nos minutos finais da primeira etapa. Até parecia falar, pô, se mudar um pouco o time, se colocar um cara de maior criação, talvez o Alisson volte para o segundo tempo rabiscando a defesa, o Vinícius tenha encontrado o caminho do gol, mas isso não foi o que aconteceu. O Goiás ainda caiu mais de rendimento para o segundo tempo. Eu até entenderia também, por exemplo, se fosse um primeiro tempo fraco e o segundo você voltasse um pouquinho melhor defensivamente, e não foi isso que aconteceu. O Goiás nem conseguiu parar o Cuiabá nas suas descidas perigosas e começar a criar alguma coisinha ali, uma bola parada, nada disso. O Goiás já voltou bagunçado para a segunda etapa. O Emerson Ávila não fez nenhuma mudança, e aí eu nem critico o Emerson Ávila, porque beleza, é ele que escala. Mas pelo amor de Deus, esse elenco do Goiás ele é tenebroso. Alguns têm sim ótimos jogadores, não vou mentir, eu sempre falei isso. Em relação ao elenco do ano passado, o Goiás tem sim boas peças. O Tadeu é um ótimo goleiro, o Sander é um baita lateral, o Maguinho encontrou uma ótima fase, o Dieguinho também é muito bom, o Zé Ricardo, tem o Morelli, o Bruno Melo, o Lucas Alter e o Palácios, o Matheus Peixoto. Beleza, é um time que dá para competir tranquilamente dentro da realidade do Goiás para uma Série A do Campeonato Brasileiro, obviamente fazendo muito esforço para permanecer na primeira divisão. Mas se o Goiás não jogar no 100% dele, dificilmente ele vai conseguir competir com essas equipes mais caras. E aí você volta nesse ritmo mais baixo, vai para o segundo tempo, num banco de reservas que não te oferece alternativas, eu nem culpo o Emerson Ávila de fazer as mudanças. Até porque, como eu falei lá no começo do vídeo também, quando o Goiás mudou a sua escalação, ele foi ficando ainda pior, já nos minutos finais. Então não houve nenhuma mudança para o segundo tempo. E o Goiás leva o gol muito cedo, né? Logo aos 8 minutos. Até começa o Goiás com um ataque ali no lado esquerdo com o Sander, consegue sofrer uma falta, tem um cartão amarelo também para o lateral direito, o Matheus Alexandre, mas leva o gol muito cedo aos 8 minutos. Como eu falei, o zagueiro, o Alan Imperiur do Cuiabá, vem carregando a bola. O meio de campo, tanto do Dieguinho, que estava fazendo aquele lado direito, tanto o Zé Ricardo, o próprio William Oliveira também, que hoje é mais uma partida daquela que, meu Deus do céu, né? São jogadores que nem para a Série B, sinceramente, não seriam tão úteis assim. Vai deixando espaço, a bola enfiada muito bem, né, pelo zagueirão do Cuiabá. O Sidmar não consegue acompanhar ali o Daverson, que chuta, o Tadeu tenta adivinhar o canto e acaba levando um gol ali meio esquisito, mas um belíssimo passe com uma defesa muito deficiente, né, do Goiás nessa jogada. E aí quando você leva um gol nesse momento, da torcida já pegando no pé, não vinha fazendo uma grande partida e sem criação no meio de campo, fica um jogo ainda pior. O Emerson Ávila até tenta fazer umas mudanças ali aos 14 minutos, entrou o Apodi na vaga do Dieguinho e também saiu o Vinícius para colocar
o Alisson, que até fez uma partida de maior movimentação ali pelo lado esquerdo, mas também sem criar muita coisa. O Apodi ficou espetado lá na ponta direita, tirou mais o meio de campo do Goiás, o Palácio teve que voltar um pouco mais também nessa criação, até que o Palácio já apareceu mais pro jogo, sofreu uma outra falta, tentou a finalização de fora, mas ainda muito pouco, muito aquém, né, para o Goiás, por exemplo, buscar uma virada. Como eu falei, hoje uma derrota seria inimaginável, né? O Goiás não poderia de forma alguma perder esse jogo de hoje, infelizmente aconteceu. Aos 20 minutos teve um chute também do Ranieri de fora da área, o Zé Ricardo errando um passe feio, né, também ali na saída de bola. O Cuiabá faz o gol e ainda segue no ataque. O Goiás demorou para isso, né? Depois, lá nos minutos finais, que o Cuiabá vai recuando a partir mais ou menos dos 35 minutos, começa a fazer uma cera e o Goiás fica mais ali no abafa. Entrou também o Gabriel Novaes, saiu, né, para a entrada do Felipe Costa. Não fez tanta coisa também, mas na bola que chegou dele, pelo menos ele fez mais do que o Gabriel Novaes, que basicamente não acertou nada na partida de hoje. Teve um lançamento para o Apodi aos 34 minutos, ele não consegue alcançar, né? Uma bola ali invertida. Entrou também o Guilherme, ainda mal fisicamente, né? Na vaga do Zé Ricardo, já aos 35 minutos, quase o próprio Guilherme faz um gol, né? Pegando de primeiro em cruzamento do Sander. No minuto seguinte, aos 36 minutos também, ele tenta completar, bate de direita para a entrada da grande área, mas não tinha ninguém ali. Então, assim, como é um jogo de equipes muito parelhas, o Cuiabá ele poderia tranquilamente ou fazer um segundo gol e matar a partida, ou o Goiás também numa bola dessa lançada dentro da grande área, um bate-rebate, a bola sobrando ali e acabar fazendo gol, mas infelizmente pra gente, né, não foi isso que aconteceu. Teve o cartão amarelo pro Guilherme também aos 37, um outro pro Marguinho, que está suspenso, né, para o próximo jogo contra o Fluminense. O Marguinho mesmo até tentou um chute de fora da área aos 47 minutos, mas muito pouco mesmo para buscar um empate. Então, basicamente é isso, né? Eu, como falei para vocês, depois de um resultado desse fica difícil de imaginar uma recuperação. É óbvio que depois da derrota a gente tem muito mais a visão ruim do que daqui amanhã, se o Goiás conseguir um bom resultado, por exemplo, contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, mas eu sinceramente pela dificuldade dessa Série A do Brasileirão, pelo poder de investimento e pelo jeito que a diretoria do Goiás trata o próprio clube e a maneira de lidar também com investimentos, com contratações de peso, isso não vai acontecer na metade do ano. Eu acho uma tarefa quase impossível do Goiás escapar desse rebaixamento dessa Série A desse ano. Não começou tão difícil quanto parecia, mas eu acredito que na metade do ano, agora já no próximo dia 3 de julho, tanto o Vasco da Gama quanto o Coritiba, o próprio América Mineiro que vem fazendo proposta até pro Marinho, que nunca o Goiás faria uma proposta para um jogador hoje, eu tenho absoluta certeza, o Goiás jamais faria uma proposta financeira para um jogador ganhar acima de 400 mil, eu acho isso quase impossível, ainda mais 500, 600 mil, nunca o Goiás faria isso. Não estou falando para você não fazer loucura, mas é um cenário que a gente vê já há tantos anos e infelizmente eu acho que esse tipo de condução do futebol já passou no tempo, né? O Goiás já está parado pelo menos há uns 20 anos no tempo. É como eu falei, pode chegar e vai chegar reforço na metade do ano, mas eu acho que serão insuficientes para esse nível de exigência em uma Série A de Campeonato Brasileiro. Já estamos na 9ª rodada e o Corinthians está próximo da zona, o Internacional, o Santos, o Bahia também com grande investimento, o Vasco da Gama dentro da zona, né, tem 6 pontos também, tem um jogo de amanhã contra o Flamengo, um clássico, né, nunca sabe o que vai dar, mas como eu falei, não vejo forças para o Goiás conseguir algo diferente. É óbvio que o futebol, e eu torço muito para estar errado, tem aquele fator impossível da gente prever, mas por exemplo, uma contratação mais forte, reforços pontuais na metade do ano. Isso eu, infelizmente, pelo tudo que o Goiás já mostrou pra gente, né, nesses poucos anos que eu trouxe pro Goiás, mas pelo menos já tem aí 10 anos, né, nessa caminhada de muito mais sofrimento, mas fazer o que, né, a gente gosta, não tem muito o que mudar, eu infelizmente não acredito em uma mudança de cenário. Nem por isso eu deixarei de apoiar ou vou começar a criticar tudo aqui, nada disso, apenas um marco, né, que eu vejo que uma derrota dessa dentro de casa, eu acho que é um marco muito negativo para um encaminhamento para a Série B do ano que vem, mas independente disso, né, vamos torcer. Tem a quinta-feira ele tem um jogo contra o Ginásio na Copa Sul-Americana, poderia ser a cereja do bolo pro Goiás, mas por tudo que a diretoria já falou até aqui, eu também não acredito, digamos, em grande coisa na Sul-Americana, de buscar um título eventualmente, né, porque Libertadores dá prejuízo, título dá prejuízo, o Goiás é o campeão brasileiro, no outro dia ele quer, então acho que são um discurso em que vai minando a vontade do torcedor. Eu não caio muito nessa, quando eu voltar para Goiânia, né, eu vou para quase todos os jogos que tiver disponível para mim, obviamente se não tiver nada ali atrapalhando, digamos assim, eu sempre vou nos jogos do Goiás, independente se é contra o Cuiabá. A torcida tem muito disso também, né? O torcedor quer ver o Cuiabá jogar, Goiás contra o Cuiabá, ou ele quer ver o Flamengo, ou o Corinthians ou o São Paulo. Enfim, né, hoje um público também, apenas 6 mil torcedores no estádio da Serrinha, eu também não consigo entender esse tipo de coisa. Mas enfim, não deixarei de apoiar, eu sou torcedor do Goiás, mas como eu não tenho como pode dizer,
essa marra com diretoria, não pode falar isso, porque senão você vai queimar um contato ali, que não estou falando mal, digamos assim, não estou ofendendo ninguém, apenas usando os argumentos, o que a gente tem de factível, né, dentro da realidade atual do Goiás, e de muitos anos também já é conduzido desta maneira. Infelizmente, essa é a minha opinião, tomara que esteja muito errado, mas nesse momento eu não acredito na reversão do Goiás no Brasileirão. Tem um próximo jogo muito difícil, e aí é seguir pra frente, tentar o máximo possível não entolar nessa zona de rebaixamento, ficar no máximo ali, 16º, 17º, 18º, 15º, no máximo 2 pontos de diferença, porque você pode tentar na reta final do Campeonato Brasileiro buscar uma arrancada, algo nesse sentido. O futebol é muito imprevisível, pode sim acontecer. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Infelizmente essa derrota é muito dolorida, mas enfim, estamos aí apenas na 8ª rodada, 9ª rodada, né? Agora dá pra torcer, dá pra acreditar. Tomara que seja um cenário diferente, mas infelizmente, na minha opinião, eu já preparando o coração, infelizmente, para aqueles jogos tenebrosos da Série B do ano que vem. Terça-feira, 9h30 da noite. Sexta-feira também, Ave Maria Cruz, mas enfim, é aquela coisa que o Goiás faz a gente passar. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários, se você concorda comigo, se você discorda, também sua análise dessa partida de hoje, quais reforços, né, o Goiás precisa para metade do ano. Se inscreva também, compartilhe o nosso vídeo e também confira o nosso canal de cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, e o nosso apoiador aqui do canal, a Sorte Golbet, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!